Olá pessoal, tudo bem com vocês? É muito bom estar de volta nesse sábado aqui com a Amazônia Interativa, que, como vocês sabem, é o programa a respeito de uma das matérias mais prestigiadas pela audiência do Portal Amazônia durante a semana. E essa semana vocês prestigiaram principalmente, comentaram, curtiram, acessaram a matéria a respeito da imagem da ilha em formato de coração, registrada pelo fotógrafo amazonense Chico Batata. Para falar a respeito dessa ilha e das ilhas fluviais da Amazônia, nós trouxemos aqui dois pesquisadores renomados, que é a professora geóloga da UEA, Neliane Alves, e o professor José Alberto Carvalho, que é geógrafo da UFAM. Pessoal, obrigada pela presença de vocês, por vocês terem disposto de tempo para virem aqui conversar a respeito desse assunto que é tão interessante e que movimentou o Portal Amazônia essa semana. Então, eu quero começar fazendo uma pergunta bastante genérica, né? A gente tem ideia de quantas ilhas existem na Amazônia? Bom, é um pouco complicado responder isso, né? Porque a gente tem aí, por exemplo, o arquipélago de Anavilhanas, que eu trabalhei, somente lá cerca de 400 ilhas. Né? Então, a gente vai trabalhar com todos os rios, pensando aí na dimensão da Amazônia, né? Nos rios, né? Na extensão dos seus rios, realmente fica complicado. Mas eu falaria em milhares de ilhas, né? Não tem um número exato. Certo. E a senhora tem esse trabalho nas Anavilhanas e o professor José Alberto tem um vasto trabalho a respeito de terras caídas, né? Que é principalmente não, acho que é só nos rios de água barrenta, né? E eu queria perguntar para vocês que já estudaram rios de água escura e rios de água barrenta, se tem algum rio aqui na Amazônia que tem uma propensão maior à formação de ilhas? Bom dia. Com certeza. Eu vou responder a primeira pergunta aí um pouquinho da colega. Para dizer que não dá realmente para se falar em termos de quantidade de ilhas na Amazônia, pela escala de grandeza da bacia. A professora falou que só na Anavilhanas tem mais de 400. Mariuá tem o dobro, por volta de 1.000 a 1.100 ilhas, só no Rio Negro, só dos três do Rio Negro. Com relação a propensão da formação de ilhas. Sim. O rio de Água Branca, evidentemente, tem muito mais propensão, forma muito mais ilhas, porque ele tem uma dinâmica muito maior do que o rio de Água Preta, por transportar muito material em suspensão. Portanto, a dinâmica é muito maior. A formação de ilha também é maior, também da mesma forma como a erosão, a retirada dessas ilhas que somem, muitas vezes. Era justamente essa minha próxima pergunta. Essas ilhas, elas são permanentes ou elas se desfazem? Fiquem à vontade. Bom, com relação a como eu desenvolvi o trabalho, né, no Rio Negro, no Rio Negro, o que a gente observa, né? A gente observa que a gente tem uma dinâmica hidrológica bastante intensa, aí essa mudança de cota entre a vazante e a cheia, mas o Rio Negro, em relação à carga de transporte de sedimento e suspensão, é bem inferior ao Rio Solimões, né? E tem uma velocidade também bastante inferior. Então, quando a gente trabalha em Anavilhanas, por exemplo, a gente percebe que a gente não tem uma formação, vamos dizer assim, tão efetiva de ilhas, né? As ilhas que estão lá já estão estabilizadas há bastante tempo, né? Então, tendo aí sua origem lá no Pleistoceno, aí, antes do último glacial, a gente percebe tanto uma certa estabilidade em termos de erosão e deposição de sedimentos, que é diferente, então, da dinâmica, né, da hidrodinâmica do Rio Solimões, né, que eu acho que o professor é bem mais apto a falar sobre isso. Antes de prosseguir com a nossa conversa, eu quero que os internautas vejam aí, né, para a gente relembrar, qual foi essa matéria que foi a mais acessada durante a semana. Eu acho que Juruá. Veja imagens do coração que o rio Juruá esculpiu no Amazonas. Pode subir. Olha só que lindo. Que imagem linda, né? Olha só. E registrada pelo talentosíssimo Chico Batata, fotógrafo amigo do Portal Amazônia. Lindo aí. Não é verdade? Então, gente, eu queria continuar
pergunto para vocês, como é que se formam as ilhas aqui na Amazônia? Se a gente tem, assim, como é que eu posso dizer, tem um processo padrão de formação, qual é o mais comum? Eu vou iniciar. Olhando a imagem do Rio Juruá. Isso, Rio Juruá e Purus são os rios considerados com maior índice de meandramento. É mesmo? Meandro. São aquelas curvas. Né? Rios, padrão meândrico, padrão que tem rios tem muita curva. O Solimões e Juruá aparece aí na internet como rios com maior índice de sinuosidade, de meandro. E esse meandramento é do tipo divagante, ou seja, ele migra. E é essa migração que produz esses formatos. Essas belezas. Por conta de que ele erode na mesma margem, mas na sinuosidade a seguir. E aí ele vai aproximando, vai até que faz o rompimento, não é? E provoca o que se chama de meandro abandonado, abandona o meandro. Aliás, a propósito, o professor Mário Ipiranga Monteiro escreveu uma obra, eu diria clássica, sobre o que ele chamou o sacado, que ele explica muito bem isso no Rio Juruá. É mesmo. Então, esses formatos aí na verdade, meandro abandonado, consagrado na literatura regional como o sacado. Tá certo. Esse negócio de meandro abandonado, isso a gente recorda das aulas de geografia no ensino médio, né? Os professores gostam muito de usar esse exemplo em relação ao que aconteceu em Óbidos, né? Na década de 90, se eu não me engano, né? Ocuparam a frente da cidade, né? E depois o Rio Amazonas, se eu não me engano, foi lá e arrastou tudo, né? Foi um desastre. Eu não sei se vocês recordam disso. Né? Aí os professores de geografia diziam, não se ocupa meandro abandonado, né? Que a natureza recupera tudo aquilo que a gente pensa que ela abandonou. Não é verdade? Me permita, Isabel, se for corrigir, se for o caso. Não, claro, me parece que você está falando, eu acho que não foi Óbidos, foi Juruti. Não. Deve ser. Porque lá no Pará. porque eu trabalho, meu trabalho de pós-graduação, tanto em nível de mestrado como doutorado, é sobre as terras caídas, e eu estive entrevistando moradores de Juruti sobre o ocorrido. Foi Juruti, por conta de quê? Exatamente, porque houve um grande depósito na frente da cidade e houve uma ocupação. A metade da cidade se ocupou sobre aquela formação e teve um momento que, pela dinâmica do rio, associado também a ação humana, a prefeitura aterrou, virou uma cidade. E chega um momento, na década de 70, 74, salvo engano, que aquilo ali foi desmoronando em poucas horas. Houve, inclusive, perdas humanas, perdas de várias horas. Nossa, tá aí, Juruti. né, gente? Então, a gente está falando a respeito de arquipélagos, né? Quais são os maiores arquipélagos que a gente tem aqui na Amazônia? Bom, essa é uma boa pergunta, né? Porque Já estudados, né? Sempre a gente, Navilhanas, né, foi consagrado, né, como o maior arquipélago fluvial do mundo, né? E aí, durante muito tempo, e mesmo quando a gente pega artigos, né, ou trabalhos mais antigos, ele é citado ainda como o maior arquipélago fluvial do mundo. Mas hoje se sabe que o arquipélago de Mariuá, que está localizado mais a montante, né, mais a norte, no Rio Negro, no município de Barcelos, hoje ele é o maior arquipélago fluvial. Né? Então, ele tem um número muito maior de ilhas, né, aí quase o dobro. Né? E ele hoje ele realmente é o maior arquipélago. Tá? E a Navilhanas seria o segundo maior. Segundo maior arquipélago fluvial. Nós teríamos um terceiro aqui na Amazônia, o terceiro maior do mundo? Não sei responder, o professor, talvez... Desconheço, desconheço, quero crer que não. São esses dois trechos do Rio Negro apenas que tem esse índice tão elevado de formação de ilhas. E tem uma explicação para isso, para esses dois maiores arquipélagos do mundo estarem localizados justamente no Rio Negro? A gente tem algum fator que... A gente trabalha com a tectônica, né? É interessante observar, quando você pega todo o trecho do Negro, você percebe que logo ali na altura de Moura, na confluência com o Branco, né? A gente tem um estrangulamento ali, um estreitamento do rio, que eu nunca estudei Mariuá, mas já li, né? E ali esse estrangulamento do rio, né? Você tem aí uma redução da velocidade, né? Isso propicia, né, a sedimentação, a deposição dos sedimentos que o rio transporta. No caso do arquipélago de Anavilhanas, né, a gente tem aí um papel muito importante do barramento hidráulico que o Solimões Amazonas provoca no Rio Negro.
né? Então, com a subida das águas do rio Solimões Amazonas, ele barra as águas do rio, né? E provoca aí uma deposição desses sedimentos, né? O que a gente observa hoje é que essa deposição não é tão efetiva. A gente tem uma pequena deposição de areias finas durante o período da cheia, há uma certa estabilidade nas formas das ilhas, né? E que provavelmente as ilhas de Anavilhanas, elas se formaram quando aí do último glacial, quando houve um levantamento do nível do mar e elevou o nível de base dos rios da Amazônia e propiciou a deposição desses sedimentos. Porque uma coisa muito importante para se falar é que as ilhas de Anavilhanas, elas são constituídas de um material síltico argiloso, que são partículas muito finas, que só depositam, decantam em ambiente de baixa velocidade. Então, um rio muito turbulento, essas partículas elas vão ser transportadas em suspensão, como o rio Solimões transporta aí uma grande quantidade dessas partículas. Então, para que essas partículas se acumulem e se depositam, a gente tem que pensar, então, num ambiente, né, numa hidrodinâmica fluvial de velocidade mais baixas, né? Quando você trabalha com velocidades do Rio Negro, o norte, né, na montante, as velocidades são maiores. E quando a gente já chega aí próximo à confluência, há uma redução na velocidade do Rio Negro, que é inferior à do Rio Solimões. Olha que interessante, né, gente? Poderia complementar, professora? Vontade, professor. A gente observa o seguinte, o Rio Negro, ele nasce e vem, tendo no curso médio, informações geológicas muito antigas, do pré-cambriano, certo? E a gente vai observar que a Mariuá, que é o primeiro trecho anastomosado, ele anastomosou exatamente onde ele sofreu um impulso, né, de sedimentos recente. O senhor podia explicar para a nossa audiência o que é anastomosado? São aquelas... Anastomosados são os rios que apresentam anastomose, ou seja, depósitos, formação de ilhas dentro do canal, fazendo com que o rio não tenha definido um canal único. Ele forma muitas ilhas e forma o entrelaçamento, na verdade, de canais, que é o caso do Rio Negro, que não tem um canal principal, tem várias ramificações. É anastomosado. Isso, Mas eu ia dizendo que esse trecho anastomosado do Rio Negro, primeiro que é Mariuá, ele se dá exatamente quando ele sofreu um processo de impulso de sedimentos recente, que é do terciário superior, ou seja, bem mais recente. Aí ele sai de uma formação pré-cambriana de 1,5 bilhão de anos, e aí entra em sedimentos recentes aí de 20, 25 milhões de anos, aproximadamente isso. Aí depois ele entra de novo na formação pré-cambriana, e da bacia paleozoica, que ele estreita de novo, ele canaliza, aí depois entra no segundo trecho de anastomosamento, que é a Anavilhanas, já em sedimentos também, já da formação até do chão, da formação mais recente. Então, a gente observa que os dois trechos anastomosados dele estão estreitamente relacionados com a formação geológica. Interessante, olha. Uma curiosidade, por exemplo, o rio Atumã, que é onde foi construída a hidrelétrica de Balbina, né, ele possui muitas ilhas. Essas ilhas, elas são naturais ou elas foram provocadas por causa da criação da usina? Bom, essas ilhas, com certeza, elas foram provocadas devido à alagação, né? Quando, então, houve o barramento do rio, né? E houve, então, a formação do lago de Balbina, né? A gente tem que considerar aquela região ali de Balbina, então, a gente já numa região de planalto, né? Com altitudes mais elevadas em relação a Manaus, por exemplo, né? Então, lá você já tem cotas de 150, 200 metros, né? Então, com a alagação, né? Houve, então, inundou todas essas áreas de um relevo mais acentuado e, na verdade, as ilhas seriam, então, o cume, né? O topo, né, dessas colinas e desses morros, né? Isso é bastante comum, né? No Lago do Tucuruí também, na região do Tucuruí também tem bastante ilhas, né? Então acaba que esse fenômeno não é um processo, vamos dizer, um processo natural, né? As ilhas não se formam naturalmente por sedimentação, por depósito, né, de partículas que o rio já erodiu ali e está transportando e depositando, né? Mas aí uma intervenção mesmo do homem, né? Uma ação antrópica ali que modificou, né, a dinâmica do rio, né? Porque o rio então teve sua dinâmica alterada, né? E
acabou gerando, criando essas ilhas, né? Tá certo. Falta pouco para o nosso programa acabar, mas antes eu quero que o professor Carlos Alberto fale a respeito desse trabalho que ele tem com terras caídas, né? O professor ele tem um vasto trabalho. Se vocês tiverem a oportunidade de pesquisar a respeito, é incrível. Vocês, então, por favor, não percam tempo, vão lá na internet e procurem, que ele tem muitos trabalhos a respeito disso. Agora, professor, eu queria que o senhor me falasse, o senhor já meio que já respondeu essa pergunta, né? Se esse fenômeno das terras caídas influencia na formação de ilhas. Agora, fala pra gente o que é esse fenômeno das terras caídas aqui na Amazônia. É só nosso esse fenômeno? Existe em outro lugar do mundo? Terras caídas, na verdade, é uma terminologia regional, que na literatura é erosão de margem. E erosão de margem faz parte do processo fluvial. Assim, os processos fluviais começam pela erosão, transporte e deposição. Então, esse processo acontece praticamente em todos os rios do mundo. Rios da Índia, por exemplo, tem problema sério também de erosão. O que diferencia aqui é uma escala de grandeza. As terras caídas na margem do Rio Amazonas, quando nós conhecemos a erosão de desbarrancamento, é um processo de grande escala. Aliás, vai de escala micro ao macro. Tá? Ela está muito associada aos fatores da pressão da água corrente, da pressão da água retida no pacote sedimentar, que nós temos uma várzea muito grande. Está associada à composição do material da margem, na área de planície de depósitos recentes, são arenosas, com baixo grau de coesão. Está também o fator climático, como a precipitação, chuva, vento, que provoca banzeiro solar para a margem, ação antrópica até, e um conhecimento mais recente que sobre essa questão, que é a tectônica. A neotectônica influencia de uma forma indireta no processo, não só de erosão, de deposição. Portanto, as terras caídas é erosão de margem, é o desbarrancamento provocado por uma ação combinada de vários fatores, que, repito, acontece em escala micro ao macro, em grande escala. O senhor podia citar um exemplo dessas escalas micro, assim, por exemplo, só um desbarrancamento de 1 metro? É micro. Uma grande, assim? É micro. A gente tem registro de desbarrancamentos de quilômetros aqui na Amazônia? Temos de grande proporção. Os que já viajam na margem do Amazonas, é comum você estar vendo aqueles blocos tá caindo na margem. Mas vai do micro. Ao macro, eu vou citar como exemplo o que aconteceu na Costa da Águia, em 2007, Manacapuru, Iranduba, e aqui na costa do Rio Borborema, quanto às águas, tem escorregamento, né, de barrancamento, escorregamento de margem, que leva 40, 50, 60 metros de uma vez só. Nossa. Isso causa impacto não só ambiental, mas social de proporções enormes. São muitos problemas que a população sofre com a questão da erosão. Inclusive, aproveito para dizer que terras caídas que antes não se falava, hoje já se torna um problema. Várias cidades estão sendo ameaçadas, sofrendo com as terras caídas. Inclusive, aproveito para dizer que o CPRM fez um trabalho, a pedido do governo, para mapear esse problema, e várias cidades foram classificadas como área de risco. Parintins, né? São Paulo de Olivença, Careiro, Barreirinha, são as cidades que estão sofrendo assim, diretamente o efeito da erosão de margem, as terras caídas. Tá certo. Gente, como vocês estão vendo, o assunto é muito interessante, né? Mas eu quero lembrar vocês que acompanhem o Portal Amazônia pelas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. É só procurar portalamazônia.com. Desculpa, Portal Amazônia, tudo junto. E também quero convidar vocês a participarem do projeto fotográfico Minha Amazônia. Registre a Amazônia pelo melhor ângulo, que é o seu. Publique nas redes sociais com a hashtag Minha Amazônia ou mande para o e-mail minhaamazônia@portalamazônia.com. Nosso programa está quase acabando, mas eu quero pedir que a professora Neliane, nas suas considerações finais, fale a respeito dessa tese de doutorado, né, professora, que foi até premiada pela USP, que ela fez a respeito do arquipélago de Anavilhanas. Bom, a nossa proposta de trabalho, né, foi fazer um mapeamento hidromorfodinâmico, né, do arquipélago, tentando, então, relacionar a dinâmica do rio, né, com as formas das ilhas, né? E uma das características mais importantes, né, que chama bastante atenção, é a quantidade de lagos que existe no interior das ilhas, que eu já chamo de complexo, né? Geomorfologicamente, a gente chama de complexo, porque é um complexo de ilhas, lagos, furos, muitos furos paranás,
né? E o canal principal aí do Rio Negro, um canal à margem esquerda e um canal da margem direita. Há um alargamento do rio, né, nesse trecho. Então, a gente tem uma variedade muito grande de lagos de morfologia ocelar, né, lagos imensos. Algumas ilhas no complexo de Anavilhanas chegam a ter 16 quilômetros de extensão, né, por 2 quilômetros de largura, né? Então, esse foi um trabalho, né, que a gente desenvolveu, e não tem como não se apaixonar por Anavilhanas, né? Então, assim, o período mais bonito, agora no período da vazante, setembro, outubro, onde os bancos, né, as barras de areia, né, elas ficam em exposição, que são conhecidas na região como as praias, né? Então, esse trabalho acabou se tornando, é um trabalho que eu considero um trabalho muito bonito, né? E eu tive sei lá, não esperava, foi realmente um trabalho premiado pela USP, né? Foi escolhido, então, como a melhor tese no Departamento de Geografia Física, do Programa de Geografia Física da USP. E a gente tentou, então, buscar entender como que essas ilhas se formaram, né, qual é a dinâmica fluvial disso aí, para contribuir para a própria conservação do Parque Nacional de Anavilhanas. Né? Porque o parque ele foi criado para preservar o arquipélago, né? Então, quando a gente pesquisa, a gente também pesquisa buscando a conservação, né, da Amazônia. Certeza, professora. Né? Parabéns, a senhora representa muito bem os amazônicos. Com certeza nós estamos muito orgulhosos da senhora. Muito obrigada. Professor Carlos Alberto, 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. José Alberto. Ô, José Alberto, desculpa. Sobre o trabalho, eu tenho dedicado todos os meus esforços para entender o fenômeno das terras caídas. Eu trabalhei esse nível de mestrado e doutorado. Principalmente não só para tentar entender o processo, o mecanismo, mas também para analisarmos o impacto social, as implicações sociais que esse fenômeno natural causa aos moradores ribeirinhos. Não é? É um problema de várias ordens, quer dizer, é perda de propriedade, é risco de vida, enfim, não dá para te falar aqui de todos, mas assim, esse fenômeno que é predominantemente natural, causa, onde ele é intenso, causa sérios problemas de moradores ribeirinhos, sendo que agora, repito, já temos problemas urbanos das cidades que eu acabei de citar, que já sofrem, inclusive eu devo estar orientando uma dissertação para mestrado, uma pessoa que trabalhar a questão da erosão na Parintins. Tá certo. Olha, quem sabe a gente não faz um programa especial sobre terras caídas aqui no Portal Amazônia, né? Olha que assunto interessante. Bem, gente, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Eu quero agradecer a presença da professora Neliane Alves e do professor José Alberto. Muito obrigado por vocês terem vindo. É um assunto muito interessante. Pena que o tempo é tão curto, não é verdade? Mas, com certeza, isso daí vai render muito mais para o portal. Pessoal, continuem acompanhando o Portal Amazônia pelo portalamazônia.com. Acesse, comente, curtam as matérias que vocês mais gostam. Quem sabe elas não viram um Amazônia Interativo especial. E é isso. Boa semana e até sábado que vem, ao vivo, aqui pelo portalamazônia.com e pelo AmazonSat, canal que é a cara e a voz da Amazônia. Até lá!